Bem-vindos ao Snowdrops, uma série de vídeos curtos sobre as funcionalidades Snowflake. E hoje a gente vai falar especificamente sobre mascaramento dinâmico ou mascaramento colunar, né? É a forma que a gente tem então de proteger os dados sensíveis dentro do Snowflake. Meu nome é Marcelo Manzano e eu vou acompanhar vocês então numa demonstração de como criar essas políticas de mascaramento e aplicar essas políticas às colunas. Então, o que a gente vai ver hoje é uma definição dessas políticas, o que é uma política de mascaramento dinâmico, como usá-las, a sintaxe e os comandos, e quais alguns usos, casos de usos que a gente tem para poder mostrar para vocês, ok? Vamos lá? Então, eu estou aqui no Snowsight dentro do Snowflake, né, dentro de um notebook, e eu vou fazer essa demonstração para vocês. Então, o que acontece é que a plataforma vem com uma série de funcionalidades para que a gente consiga, através de mascaramento ou inibição de dados, mascarar, né, sendo redundante aqui, valores que são sensíveis dentro da plataforma, né? Valores de colunas, tabelas, views e assim por diante. Então, o cenário que a gente vai usar é um cenário onde eu vou participar sendo duas pessoas. Um é o DBA, ou o account admin da conta, onde eu vou poder enxergar os dados abertos, e a outra pessoa que eu vou também fazer o papel é um analista, que não deveria enxergar essas informações abertas, ok? Então, vamos tentar fazer a coisa de uma maneira governada. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma role para esse analista, né? Para controlar, para não ficar bagunçado assim a coisa, não, né? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui com a role account admin, que tem privilégios aí quase que limitados dentro da minha conta, e a partir dela eu vou criar então a role analista. Vamos lá? Então, deixa eu mostrar aqui os resultados. Bom, ele criou, né, a minha role analista. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele o seguinte, que eu quero permitir que essa role analista possa usar o nosso Virtual Warehouse Compute WH para poder processar os dados, né? Então, senão ele não vai conseguir rodar as queries dentro ali do ambiente. Feito isso, então eu vou dar privilégio de uso do banco de dados People Data. Então está aqui o banco de dados People Data, tem dois esquemas. Um esquema é Customer, que tem duas tabelas, clientes e localizações, e o outro esquema é Employees, que tem a tabela de staff. É nelas que a gente vai trabalhar. Então vou permitir que a role possa acessar esse banco, possa acessar esses dois esquemas especificamente e possa selecionar qualquer tabela desses dois esquemas. Então eu estou dando esses privilégios para minha role, analista role. Tá? Dados os privilégios, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa role para mim, para que eu possa intercambiar entre account admin e a role analista. Então aqui eu estou criando uma variável de ambiente, pegando o current user, que sou eu, e passando essa role, analista role, para esse usuário que foi colocado nessa variável. Então, a partir deste momento, eu passo a ter acesso a essa role, tá bom? Então vamos lá. Eu quero, então, como a role analista, enxergar os dados de clientes. A princípio, né, se os dados não estão mascarados, eu poderia enxergar os dados abertos, ó. E é exatamente isso que a gente não quer, né? Eu, por exemplo, como analista, estou enxergando data de aniversário, telefone, e-mail, consigo enxergar os nomes, né, cidade. Eu quero simplesmente mascarar isso. Então agora é que a gente vai fazer o seguinte. A gente pode criar um mascaramento e aplicar direto nas colunas, ou pode criar um mascaramento e aplicar aos tags. Eu fiz um vídeo de Snowdrops para tags, usando tags, depois busquem aí e assistam, aonde lá nós criamos os tags para etiquetar as colunas que têm dados sensíveis. Então aqui o que eu vou fazer? Eu quero, agora voltando com a role Account Admin, selecionar quais são os objetos da tabela clients que estão tagueados, né? Então vamos lá. Né, a gente já fez os tags numa outra lição, vamos enxergar esses objetos tagueados aqui. Deixa eu mostrar os resultados aqui. Então ele fala o seguinte, ó, dentro da tabela clients, eu tenho um tag chamado Customer Data, nas colunas birthday, e-mail, first name, last name, com esses valores aqui. Então eu taguei, eu etiquetei a coluna birthdate com o valor de aniver. Eu etiquetei e-mail com o valor e-mail, first name, last name com nome e phone number com telefone. Então tenho colunas tagueadas. O que eu vou mostrar para vocês é criar uma política de mascaramento, associar essa política a uma coluna ou associar essa política a um tag. Quando a gente associa a política a um tag, todas as colunas ou objetos que têm aquele tag herdam essa política automaticamente. Então, é uma maneira da gente propagar de uma única vez a política de mascaramento para todos os objetos. Então, vamos criar a política de mascaramento. É simples assim. Create or replacing masking policy. Vou dar o nome da minha política de mascaramento. Estou chamando essa política de mascaramento de PCI String Mask, porque ela vai mascarar colunas do tipo string.
Ela recebe uma variável de entrada do tipo string. Essa variável de entrada é a coluna que vai ser mascarada, né? E ela vai retornar uma string. Então ela recebe a coluna e retorna, né, o valor que vai substituir essa coluna. E aqui eu coloco a lógica. Quando a role corrente, ou seja, a role do usuário conectado, for account admin ou sysadmin, retorna o próprio valor de entrada. Entrou a coluna, sai a coluna, não tem mascaramento. Caso contrário, se, aí eu estou usando uma função de sistema aqui, ó, pegue o tag na coluna corrente. Qual coluna corrente? Eu quero pegar o tag que tem o quê? Esse nome aqui, ó, Customer Data Tag. Se o tag da coluna corrente for igual a telefone, então faz o mascaramento. Pegue o quê? Da minha variável de entrada, os três caracteres à esquerda e mascara o resto. Quando pegue o tag da coluna corrente. Se esse tag for Customer Data Tag e ele for e-mail, então coloca masked concatenado com arroba e pega a parte final do e-mail para mim. Se não for nem telefone nem e-mail, coloca mascarado. Vamos criar essa política de mascaramento? Então vamos lá. Criei a política. Política está criada, mas não está associada em lugar nenhum, tá bom? Então só criei a política. Vamos agora criar uma outra política para campos do tipo date. E eu teria que ter uma outra política para campos do tipo number também, né? Então, mesma coisa, ó. Create or replace masking policy. O nome da política é PCI date mask. Ela tem uma variável de entrada do tipo date e retorna date. Então eu falo para ele o seguinte: se a role corrente for usuário de sistema ou account admin, retorna ela mesma. Caso contrário, verifica se o tag da coluna, se a coluna tem tag, e se o tag for Customer Data Tag e for Aniver, né, faz o seguinte: dá um date format mantendo o ano da variável e retornando 01 para mês, 01 para dia. Então eu sei o ano que a pessoa nasceu, mas não sei o mês e o dia em que ela nasceu, né? Então vamos rodar essa política de mascaramento. Criei ali uma nova política. Agora é que eu vou associar essas políticas, né? Então, eu posso aplicar as políticas direto aos tags, que vai fazer com que todas as colunas que tenham aquele tag herdem a política. Eu simplesmente faço assim, ó, alter tag, dou o nome do meu tag, lembra que a gente viu que tinha lá o customer data tag, set masking policy, coloco a política de mascaramento para string, vírgula, coloco a segunda política de mascaramento para data. Eu posso colocar quantas políticas eu quiser num tag, e aí ele vai herdar todas essas políticas também, né? Então vamos executar o comando. Pronto, a partir de agora, todas as colunas tagueadas com o Customer Data Tag têm a política associadas a ela. Vamos validar? Então eu vou usar agora a minha role analista e vou fazer aquele mesmo select que a gente fez no começo, né? Só que agora como analista bonitinho e já com as políticas de mascaramento. Deixa eu ver o resultado aqui, ó. Tá aqui, ó. First name veio mascarado, last name também. Não mascarei nenhuma outra, né? O birth date, ó, ele manteve o ano e mascarou o mês e o dia. E aqui no e-mail, ele mascarou, né? O começo do e-mail manteve o final e mascarou o telefone mantendo só o DDD, digamos assim. Então tá funcionando, né? Se eu mudasse aqui, só para a gente brincar, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, né? Use role account admin, né? Vamos só voltar aqui, vou comentar esse comando e executar. Ele deveria trazer os dados abertos, porque o count admin pode enxergar todos os dados abertos, ó, né? Aqui no caso do e-mail, a gente teve alguma outra máscara, algum outro mascaramento que foi feito em termos lineares, que eu vou falar num outro Snowdrops, que está sendo executado aqui nesse caso, né? E aí eu fiz isso de propósito até para fazer um teaser aqui para vocês verem o meu Snowdrops de mascaramento por registro, tá? Agora, vamos supor que eu queira aplicar a política direto numa coluna, né? Então, eu quero usar o analista para enxergar os dados da tabela staff, que é outra tabela, não é a tabela clients. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar esses dados aqui, né? Eu, como analista, consigo enxergar o primeiro nome, o último nome e a data do aniversário. Isso não pode acontecer. Então, eu vou entrar como account admin e vou alterar a tabela staff, mudando a coluna first name para ter essa política de mascaramento de string, né? Então vamos fazer essa alteração aqui, bonitinha. E a partir dessa alteração eu coloquei a política direto na coluna. Se eu refizer o select acima, ou seja, como analista, né, pegando a primeira, a última nome e o birth date, ó, ele já está mascarando os dados para mim.
E aí a gente finaliza então essa demonstração falando que a gente ensinou vocês ao que é uma política de mascaramento, criamos uma política de mascaramento para texto e uma para data, aplicamos essa política de mascaramento, né, para tags, que se propagou para todas as colunas que tem aquele tag, e associamos a política de mascaramento a uma coluna em específico. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Snowdrops. Tchau!